Falaremos hoje da histeria que se tem desenvolvido à volta de Ivo Rosa e do caso José Sócrates. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes que partilhem, que coloquem gostos, que subscrevam o canal e que ouçam até ao fim este programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Foi decidida, na sexta-feira passada, a instrução do caso José Sócrates, que o englobava a ele e a outros indivíduos, através da chamada Operação Marquês. José Sócrates foi, por um lado, não pronunciado, isto é, não levado a julgamento por 20 e tal crimes, mas foi levado a julgamento por 6 crimes. Em consequência disso, ele veio, depois da decisão instrutória, veio para a praça pública vangloriar-se que tinha sido uma grande vitória dele e que aquilo tinha sido tudo uma encenação, que ele tinha sido vítima de uma grande cabala e que essa cabala visava impedi-lo de concorrer à presidência da República. Ora bem, José Sócrates devia ter um pouco de vergonha, porque se é verdade que ele não foi pronunciado por vários crimes, uns por prescrição, portanto não quer dizer que ele os não tivesse cometido, quer dizer é que, mesmo tendo-os cometido, estavam prescritos. Outros por não haver provas suficientes. E, finalmente, ele foi levado a julgamento por 6 crimes. E o levar a julgamento por 6 crimes não foi de maneira leviana. O juiz Ivo Rosa, contra quem se levanta aí um coro de vampiros, um autêntico coro de vampiros, o juiz Ivo Rosa é conhecido desde há muitos anos como um juiz garantista. Isto é, ele não leva processo a julgamento em que não tem quase a certeza, pelo menos para aí 75% de probabilidade, de o arguido ser condenado. Há juízes que, desde que tenha 55% de probabilidades do arguido ser condenado em julgamento, às vezes até nem isso, levam um arguido a julgamento. O juiz Ivo Rosa é um juiz diferente. Ele só leva a julgamento aqueles arguidos que ele sabe que irão quase de certeza, com para aí 75% de probabilidade, ser condenados. Não é propriamente um julgamento antecipado, mas na realidade as exigências que ele faz na fase instrutória do processo são quase tantas como aquelas que serão feitas no julgamento em que o juiz, para condenar, tem que ter a certeza de que o arguido cometeu um crime. Ora bem, com estas garantias todas que o juiz Ivo Rosa dá ao arguido, mesmo assim Sócrates vai ser julgado por 6 crimes. E são crimes graves, crimes que poderiam, em abstrato, até há umas nuances, mas em abstrato eles poderiam, cada um deles podia levar até 12 anos de prisão. Não vai ser assim, porque a legislação penal neste aspecto é complexa, não vai ser assim, ele nunca será condenado por cada crime a 12 anos de prisão, nem coisa parecida, mas em abstrato os crimes por eles praticados, pelo menos os 3 crimes de exportação ilícita de capitais, o branqueamento de capitais, está com uma moldura penal de até 12 anos. Ora bem, mediante a pronúncia por esses crimes tão graves, Sócrates podia dizer, afinal de contas diziam que eu tinha feito 30 por uma linha, mas afinal de contas eu fiz apenas estes, eu serei levado a julgamento apenas por estes crimes. E mesmo destes eu vou recorrer porque não concordo. Podia dizer isso e calar-se bem caladinho, que não lhe ficaria nada mal. Mas não. Veio triunfalista dizer que, afinal de contas,
ele era um inocente, ficou provado que era um inocente, que aquilo tudo foi uma cabala e que, portanto, ele é capaz, até pôs a hipótese de processar o próprio Estado. Ora bem, José Sócrates devia ter um pouco de vergonha e pensar que não basta à mulher de César ser pura. Ela tem que mostrar ser pura e honesta. E ele, com as transferências enormes de dinheiro, de muitos milhares de euros de dinheiro, que chegaram a milhões de euros de dinheiro, ele demonstrou que as coisas não foram de uma maneira transparente feitas. E ele não levou a que o juiz aceitasse que aqueles montantes elevados de dinheiro foram recebidos de uma maneira lícita. Ao fazer isto, ele deixa à opinião pública, não só deixou ao juiz, mas deixa à opinião pública suspeitas fundadas de que terá cometido realmente esses 12 crimes porque ele vai a julgamento. Relativamente aos outros, o Ministério Público já decidiu recorrer e vamos ver o que é que vai sair dali, porque dos tribunais nós podemos esperar tudo. No Supremo Tribunal de Justiça frequentemente aparecem 15 juízes a decidir para um lado e 13 a decidir em sentido contrário. Portanto, não são decisões contraditórias de tribunais diferentes. É no mesmo tribunal, 13 juízes ou 15 juízes decidem para um lado e 12 ou 13 decidem para o outro em sentido contrário. Portanto, ao contrário do que muita gente pensa, o direito não é uma ciência, tem muito de opinião de cada magistrado e, portanto, as decisões são sempre contestáveis e falíveis, salvo raras exceções. Agora, o juiz Ivo Rosa, ao levá-lo a julgamento, fê-lo de uma maneira absolutamente séria e com uma gravidade enorme. Portanto, Sócrates devia ter vergonha em vir para a rua vangloriar-se de um triunfo que na realidade não teve. Ele teve um triunfo parcial e vamos lá ver se se mantém. Não sabemos se é verdade ou não, se ele recebeu dinheiro, se não. Há suspeitas de que, efetivamente, o Ministério Público exagerou e que, eventualmente, deduziu a acusação sem provas. Há algumas suspeitas, em alguns casos, relativamente a isso. Mas iremos a ver, o Tribunal da Relação, agora, com 3 juízes que irão decidir o caso, irá ponderar mais aprofundadamente se José Sócrates irá ser levado a julgamento pelos crimes pelos quais não foi pronunciado, ou até nem irá ser levado a julgamento, porque o seu advogado já demonstrou intenção de recorrer, ou até nem será levado a julgamento pelos crimes pelos quais será pronunciado, se ele eventualmente recorrer e obtiver um vencimento no Tribunal da Relação, o que não é expectável, porque a decisão do juiz Ivo Rosa foi, de certeza, muito bem fundamentada. Já Sócrates podia ter destruído o Partido Socialista se não fosse António Costa. É certo que a prisão dele foi um ato político levado a cabo pelo juiz Carlos Alexandre. Esse juiz Carlos Alexandre, e não há dúvidas nenhumas que ele é o responsável, o último responsável, não se quer dizer aqui que tenha sido ele, mas ele era o responsável pelo segredo da prisão de José Sócrates. Foi ele que ordenou aquela prisão e, portanto, era o responsável porque aquela prisão fosse mantida em segredo. E aquilo que ele fez foi exatamente o contrário. Ele permitiu que, quando da prisão de José Sócrates vinha para Portugal, ele fosse esperado no aeroporto por todas as televisões que já sabiam de tudo aquilo que ia acontecer. Isso é um atentado à mais elementar dignidade dos arguidos e aos mais elementares direitos de defesa. E aos mais elementares deveres de um juiz, que deve ser o primeiro a fazer tudo por manter o sigilo processual. Mas não só nisso. Ao longo de todo o processo,
foram saindo para todos os jornais, para todas as televisões, informações que deviam ser sujeitas a sigilo ao segredo judicial. Foram sendo levadas informações para tudo quanto é jornal. E isso é da responsabilidade dos procuradores que conduziam o processo e do juiz. Infelizmente, as culpas morrem sempre solteiras. Está para haver um primeiro caso em que a violação do segredo de justiça apure seja lá quem for responsável. E essa violação tem de ser imputada necessariamente ao juiz Carlos Alexandre, que atuou, neste caso, como um agente político, efetivamente, e não propriamente como um juiz. Tudo ao contrário do que sucedeu com o juiz Ivo Rosa. O segredo de justiça, querendo um juiz, ele é guardado. Reparem, ninguém sabia aquilo que se ia passar na decisão instrutória do juiz Ivo Rosa. Ninguém. Porque o juiz Ivo Rosa teve o cuidado, a preocupação de não mandar nada para a comunicação social, ao contrário do que sucedeu anteriormente com o juiz Carlos Alexandre e os procuradores do processo. É de saudar esta defesa dos direitos do arguido, esta defesa do sigilo, do segredo de justiça e o cumprimento integral dos deveres de um juiz que outros juízes frequentemente não têm e fazem dos processos instrumentos de luta pelas suas convicções, políticas ou não políticas, e, quem sabe, se pelos seus interesses. Neste caso, o juiz Ivo Rosa foi um juiz com J grande. Poderemos discordar se ele foi demasiado exigente, se não foi demasiado exigente. Nós poderíamos criticá-lo se ele, num processo, fosse muito exigente e noutro não fosse exigente. Como sucede com muitos juízes. Muitos juízes utilizam 2 pesos e 2 medidas. Frequentemente, um juiz, num processo, é muito exigente relativamente à prova e, noutro processo, qualquer coisa serve para lhe criar convicção. Ou ele diz que lhe criou convicção. Ora, o juiz Ivo Rosa decidiu de acordo com a sua convicção devidamente fundamentada. E toda a campanha que é dirigida pela direita contra o juiz Ivo Rosa é verdadeiramente repugnante. Só tem um nome. Repugnante, para além do cinismo que está por trás dela. Repare-se. Essa direita, essa imprensa de direita, que eu não lhe chamo imprensa, nem comunicação social, nem nada, e gente do género daquela que atua no Correio da Manhã, esses jornalistas, ou que se dizem jornalistas, são gente verdadeiramente repugnante, que não tem o mínimo de ética profissional. Repare-se que insinuaram que agora, a primeira página do Correio da Manhã de hoje é que o juiz Ivo Rosa tinha sido eventualmente corrompido por António Guterres com uma promessa de um lugar nas Nações Unidas. Isso é absolutamente repugnante, demonstra o jornalismo de cloaca que pratica o Correio da Manhã e demonstra até que ponto vai a direita no seu ataque, neste caso, à justiça, porque neste caso fez-se justiça. Ou pode-se discordar da maneira como foi feita, mas neste caso fez-se justiça e, em alguns aspectos, como neste caso, como no caso da verificação do segredo de justiça, por parte do juiz Ivo Rosa, justiça que é de aplaudir. Agora dizer que o juiz Ivo Rosa, um juiz impoluto, absolutamente honesto, que tem os seus critérios que podem ser discutíveis ou não ser discutíveis, mas que decidiu com toda a honestidade, como nós percebemos, e que levou Sócrates a julgamento por 6 crimes graves, atacá-lo dessa maneira soez, é verdadeiramente repugnante e demonstra um jornalismo de cloaca e demonstra até que ponto é a nossa direita. Porque a nossa direita esquece
das parcerias público-privadas, que lesaram e continuam a lesar o Estado em muitos milhões de euros. Não são 35 milhões, são milhares de milhões de euros em que o Estado está lesado pelas parcerias público-privadas. A direita fala das parcerias público-privadas, nomeadamente aquelas que foram feitas pelo dito impoluto Aníbal Cavaco Silva e que levaram a que, por exemplo, a Ponte Vasco da Gama ainda esteja paga, apesar de ter sido paga já pelo menos 3 vezes, e que a Lusoponte ainda esteja a receber, depois de receber a Ponte de Vasco da Gama paga por 3 vezes, ou 4 vezes, já deve ir em 4 vezes, ainda está a receber dinheiro das portagens da Ponte 25 de Abril. Sobre isso, a direita, que são milhões de milhões extorquidos ao povo, a direita não se pronuncia. Não se pronuncia sobre o caso dos submarinos. O Portas vem para aí comentar, mas ele teve um caso em que os alemães foram condenados por corromper os portugueses. E uma coisa é certa. Eu não sei se Portas foi ou não corrompido, mas o que eu sei é que ele era o ministro responsável pela pasta. E por isso, ao contrário do que se deu, por exemplo, com Jorge Coelho, que não teve culpa nenhuma no que sucedeu com a ponte de Entre os Rios, ele não se demitiu. E há suspeitas de que grande parte desse dinheiro pago a mais pelo Estado, cerca de 300 milhões de euros, não foram os 35 que se diz que Sócrates terá lucrado, que até não eram dinheiro de Portugal, teriam sido dinheiro provindo da Venezuela, através de luvas, mas esses 35 milhões não têm comparação nenhuma com os 300 milhões que o povo português pagou a mais pelos submarinos. E sobre os submarinos ninguém fala. Sobre o Espandur, sobre as PPPs dos hospitais, sobre o BPN, onde todos aqueles que rodearam Cavaco Silva estavam lá metidos. O BPN, que é uma criação de Cavaco Silva, estava lá, com todos aqueles que os rodeavam, o Dias Loureiro, inúmeros ministros, o homem da sua confiança, Oliveira Costa. Eles foram julgados? O Oliveira Costa foi julgado, ele já faleceu. Entretanto, esteve uns tempos em prisão preventiva, depois saiu e sentença contra ele, batatas. Relativamente aos ministros do PSD metidos na corrupção, nomeadamente o famoso Dias Loureiro, braço direito de Cavaco Silva, nada, pura e simplesmente, não foi levado a julgamento. Outros foram levados a julgamento, mas condenação absolutamente nenhuma. E, no BPN, o Estado português meteu lá, neste momento, já vai em, pelo menos, 8 mil milhões de euros, com total impunidade daquela gente que lá estava. Contra isso, a direita não fala. Foram 8 mil milhões de euros. Esses, com a roubalheira do Banco Privado Português, pelo qual houve uma condenação sem grande importância, mas de gente que era do PSD e da plena confiança de Cavaco Silva. Relativamente a isso também não se fala. Nós podíamos estar aqui um dia inteiro a desfiar casos em que foram desviados por gente ligada ao PSD e particularmente a Cavaco Silva, milhões e milhões. Relativamente ao próprio Cavaco Silva, ele é um grande responsável por aquilo que sucedeu no BES. Porque ele recebeu para a sua campanha eleitoral, em tranches, 10 tranches de cerca de 30 mil euros, de 10 membros do Conselho de Administração do Banco Espírito Santo. Portanto, ele recebeu ilicitamente cerca de 300 mil euros. E temos a legítima suspeita de que foi precisamente por isso que ele, tão à vontade, pouco antes do Banco Espírito Santo estourar, ele veio a público dizer
que se podia confiar no Banco Espírito Santo, que era um banco seguro e que o banco iria aumentar o seu capital, e aumentou em 1.000 milhões de euros, e que poderiam investir no Banco Espírito Santo. O resultado foram milhares e milhares de portugueses reduzidos, em grande parte deles, não digo à miséria, mas perderam as poupanças de uma vida devido a Cavaco Silva. Curiosamente, houve uma queixa contra Cavaco Silva no caso BES, mas houve acusação contra Ricardo Salgado e outros administradores do BES, mas não houve acusação contra Cavaco Silva, quando, no meio de tudo isto, há fundadas suspeitas de que houve aqui um benefício a favor, que houve um benefício a favor do BES. Contra isso, esta direita que arreganha os dentes contra Sócrates, eventualmente com alguma razão, mas esse arreganhar de dentes, no fundo, é para esquecer toda a corrupção que destruiu o país, que levou a que o Fundo Monetário Internacional, que a Troika viesse tomar conta de Portugal durante 4 anos, e levou ainda a que ainda hoje estejamos a pagar juros e estejamos a pagar o resultado da corrupção, o resultado das PPPs, o resultado dos submarinos, o resultado do Espandur, o resultado do BPN, o resultado de tanta coisa em que a direita estava metida até ao pescoço. Mesmo até na Caixa Geral de Depósitos, aqueles administradores eram quase todos ligados ao PSD. Os presidentes da Caixa Geral, estava lá o Vara, e o Vara foi uma espécie de bode expiatório de tudo. Porque se tivermos de emprestar agora milhões à Caixa Geral de Depósitos, isso deve-se à má gestão da gente que estava lá à frente e que, na sua esmagadora maioria, era gente lá colocada pelo PSD. Eram os boys do PSD e do CDS. É importante que isto seja dito para que a mentira e o cinismo não triunfem. Vamos a ver o que vai dar o caso Sócrates no final. Para já, em princípio, por estes 6 crimes, para já vai para julgamento por estes 6 crimes. Os recursos terão efeito devolutivo, isto é, o processo segue para julgamento, e vamos ver o que é que isto vai dar. Mas uma coisa é certa: Sócrates permitiu que a direita, altamente corrupta, altamente corruptora, aparecesse como virgem, violada, neste caso da corrupção em Portugal. É por isso que Sócrates devia saber o que ia acontecer. Ele devia ter todas as precauções. Não sei se ele cometeu efetivamente os crimes. Não me pronuncio sobre isso. Pronuncio-me apenas sobre uma coisa. Ele tinha todo o dever de usar toda a prudência, não andar com malas de dinheiro, com entregas de dinheiro, com mensagens cifradas sobre entregas de dinheiro, sobre nada disso. Ele tinha não só, se é que ele é, não sei se é nem se não é, se é que ele é honesto, ele não tinha apenas de ser honesto. Ele tinha de parecer honesto. E por isso, ele é um indivíduo perfeitamente execrável para quem defende a honestidade, para quem defende a ética republicana, para quem defende que o país seja um país justo. Porque o país não é justo, em grande parte devido à corrupção. Não totalmente, mas em grande parte devido à corrupção. E essa corrupção é praticada sobretudo pela direita, que esconde a sua própria corrupção. E quando há qualquer coisinha de esquerda, é uma enorme tempestade que se junta para ampliar uma pequena coisa que sucedeu de corrupção na esquerda. Neste caso, ele era um primeiro-ministro. Se ele for considerado culpado, ele deve ser condenado muito severamente por 2 razões.
Primeiro, porque ele ia destruindo um princípio que é íncito à esquerda, que é o princípio da honestidade, um princípio da defesa da ética republicana acima de tudo. E a ética republicana diz que quem vai para o poder deve ir para o poder para servir e não para se servir. Não deve ir para lá pobre e sair rico. Deve entrar com aquilo que saiu. Muitos até saem, muitos saíram com menos do que aquilo que entraram. Na Primeira República houve presidentes que saíram da Presidência da República com menos dinheiro do que aquilo que entraram. E, portanto, esses princípios são princípios inalienáveis de quem se diz de esquerda e que defende os princípios sagrados da liberdade, da igualdade e fraternidade. E Sócrates pôs em causa tudo isso. Vamos ver o que é que sai do seu julgamento, mas mesmo que não seja condenado, mesmo que no futuro seja absolvido, ele será condenado pela consciência daqueles que exigem dos governantes uma ética republicana sem o mínimo de suspeição. E isso Sócrates não praticou. E com isto termino, despedindo-me até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que subscrevam o canal da Rádio Transforma, que coloquem gostos e que partilhem este programa.